Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria para nós estarmos aqui em mais uma aula, em mais um estudo bíblico da escola dominical para professores e também, é claro, para alunos. Para nós é um prazer muito grande. A Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica está sempre aqui pregando, falando do amor do Senhor, e é uma satisfação muito grande compartilhar da palavra de Deus com cada irmão, com você, com sua família, querido professor que nesse próximo domingo estará ministrando a sua aula com seus alunos na escola dominical. Que glória é essa de Deus em nossa vida? Não tem coisa melhor, não tem lugar melhor para estarmos do que aos pés do Senhor aprendendo a sua palavra. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus abençoe no domingo, que Deus abençoe a sua aula. É o que nós desejamos e oramos em nome de Jesus. Pastor Mário. Saúdo a todos com a paz do Senhor, desejando que toda esta programação seja uma bênção em cada uma de nossas vidas, que haja aqui muita edificação, exortação e também consolação. Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Vamos orar antes de mais nada, então? Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos por essa rica e linda oportunidade que nós temos aqui juntos, reunidos em nome de Jesus, estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que Teu Espírito Santo esclareça todas as coisas. Nós dependemos da Tua presença. É o que eu te peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, queridos, eu quero sempre, a gente faz o pedido aqui para você compartilhar esse vídeo. Se está sendo bênção para a sua vida, com certeza será bênção para outra pessoa também, para outro colega professor, para uma outra pessoa que também gosta da escola dominical. Então compartilhe, pegue esse link e mande pelo WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, no YouTube, será uma bênção. E aproveite, quem ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal e dê o seu like, o gostei ou o curtiu no Facebook, para que essa mensagem, essa aula seja propagada a outras pessoas também, chegue a outros lugares. E quando a gente faz isso, a gente ajuda a proclamar a palavra do Senhor. Então eu te convido a fazer isso neste momento, e lembrando que a nossa aula é sempre na sexta-feira, às 20 horas, estamos aqui hoje e estaremos semana que vem na sexta-feira, e será uma bênção muito grande. Quero aqui já anunciar que a programação da nossa igreja, a Primeira Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, no domingo é a aula presencial da Escola Bíblica Dominical às 8h30 pela manhã. À noite, às 18 horas, o nosso grande culto de louvor e de adoração. E será uma bênção muito grande recebê-los aqui. A nossa igreja fica na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 162, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo. E será uma bênção, um prazer, uma alegria muito grande receber os irmãos aqui em nossa igreja. Nós temos outros 2 programas maravilhosos que sempre passam aqui no canal do YouTube. No caso, na segunda-feira, às 21h30, a partir dessa segunda, nós vamos antecipar um pouquinho o horário do programa dos jovens, que é o GEM TV, segunda-feira às 21h30. E na quarta-feira é o programa das mulheres, Entre Elas, que é sempre na quarta, às 15 horas. E você está convidado a participar, a louvar, a sentir a presença de Deus, a receber a palavra do Senhor, orar. Nós estamos aqui sempre neste intuito de levar o Evangelho de Jesus Cristo. E os nossos cultos, além desse que eu falei do domingo, nós também realizamos o culto de doutrina, estudo bíblico, ensinamento bíblico nas terças-feiras, às 19h30. Na quinta-feira é o nosso culto Clamando pelo Impossível, o culto onde nós clamamos ao Senhor. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Ele pode resolver este problema que você tem. E nós estamos aqui sempre transmitindo, ou presencialmente. Então será um prazer recebê-lo aqui em nossa igreja, ou que você participe da transmissão. E é uma bênção em nome de Jesus.
Amém? Nós hoje estudaremos a lição de número 7, que será ministrada no dia 14 de novembro, domingo agora, depois de amanhã. Paulo, o plantador de igrejas. E este assunto, o textuário dele está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Acompanhe comigo a revista. Deixa eu mostrar aqui, né, antes de mais nada, ó, a revista é a da CPAD. Nós estamos estudando o apóstolo Paulo, né, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nós estamos na lição de número 7. Então vamos a ela, sem perca de tempo. Nos fala bem assim o textuário: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3, 6. A verdade prática nos fala assim: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 6 a 9, Atos, capítulo 13, dos versículos 1 a 3, capítulo 16, dos versículos 1 a 5, 9 e 10. Nos fala então assim a leitura bíblica em classe: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o seu pai era grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra, em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tornando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Essa é a leitura bíblica em classe que nós fizemos de vários textos, né? Nessa lição nós vamos perceber o quanto o espírito desbravador do apóstolo Paulo se relaciona com a origem do movimento pentecostal nesse mundo, queridos. Nós somos de uma igreja, Assembleia de Deus, onde foi desbravada por esse país o Evangelho de Jesus Cristo e debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. E a igreja não pode perder esse foco. A igreja não pode parar de crescer, a igreja não pode perder essa linha de crescimento, sempre tendo a certeza que quem dá o crescimento é o nosso Senhor, é Deus. A introdução da nossa revista, da nossa lição de hoje, nos fala bem assim: nessa lição, estudaremos sobre o processo de plantação de igrejas que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão e seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Pastor.
Meus amados companheiros, irmãos e amigos, estamos diante de uma preciosa lição, um legado que Paulo nos deixou, para que, como ele, também sejamos todos nós desbravadores, plantadores de igreja, semeadores, levando a palavra de Deus a todos os lugares, a todos os recantos. A igreja começou em Jerusalém, se estendeu até Antioquia. Dali foi a Constantinopla e depois a Roma, e de resto para o mundo inteiro. O apóstolo Paulo, a partir do capítulo 13 de Atos até o capítulo 20, encontramos este homem de Deus em 3 abençoadas viagens missionárias, que estaremos falando no decorrer desta lição. Ele, Paulo, na verdade foi o maior empreendedor, aquele que mais trabalhou no reino de Deus, plantando igrejas em toda a região da Ásia Menor, estendendo-se também até o continente europeu. Foram vários e vários milhares de quilômetros que este homem percorreu, por terra e também pelo mar, enfrentando as maiores dificuldades, conduções difíceis, porque aquela época, meus irmãos e amigos, não era como a época de hoje, que temos automóveis, aviões, trens, navios poderosos. Naquela época, as viagens eram feitas a pé, sobre lombo de animais ou em navios a remos, porque motores não existiam. Imaginem, e entretanto Paulo sacudiu o mundo de então, juntamente com seus companheiros, desbravando, plantando igrejas e levando a palavra de Deus aos corações. Glória a Jesus. E a nossa lição de hoje, ela, como de costume, vai mostrar 3 pontos. O primeiro, nós vamos mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. O segundo, nós vamos sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. E o terceiro, nós vamos pontuar as características de um plantador de igrejas. Sendo assim, o primeiro tópico nos fala Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. O primeiro subtópico, Paulo desbravador, o segundo, uma gloriosa obrigação, e o terceiro, plantação de igrejas, uma parceria. O primeiro subtópico, então, nos fala de Paulo, o desbravador. Fala o seguinte: Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrangem a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Romanos, capítulo 15, versículo 20. Em um determinado ponto da vida de Paulo, ele disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Atos, capítulo 20 e o versículo 24. Por aí observamos que, para Paulo, a maior preciosidade da sua vida era o ministério que Deus lhe concedera para proclamar as verdades eternas, o reino de Deus ao pecador, ao povo gentio. Era um povo pagão, um povo que não tinha conhecimento de Deus. Era um povo estranho ao concerto de Israel. Isto é, eles não pertenciam à comunidade de Israel. Os gentios eram um povo totalmente distanciado do céu, entregue aos deuses pagãos, entregues ao mundo da idolatria, da feitiçaria
e de toda sorte de pecaminosidade. Então, agora Deus levanta a Paulo como o doutor dos gentios, aquele que traria do céu a mensagem para iluminar as mentes escurecidas daqueles povos estranhos ao concerto de Deus. Então Paulo foi o maior de todos os desbravadores, saindo da sua zona de conforto, indo pelos desertos afora da vida, enfrentando hostilidades, inimigos, bloqueios, gentes estranhas que nada entendiam e que ainda por cima perseguiam a Paulo, que lhes levava à verdade eterna do Evangelho. E Paulo, ele encarou a todas estas coisas. Ele não mediu esforços, meus irmãos e amigos, mas entregou a sua própria vida. Ele próprio dizia que ele se desgastava e se deixava desgastar, porque ele era um eterno devedor na pregação do Evangelho. O que mais ele queria era levar Cristo aos corações, Cristo às nações. E repito, ele não mediu esforços e por muitos e muitos lugares ele passou levando a solene palavra de Deus. Nesse ponto aqui, nesse tópico, tem um ponto interessantíssimo que eu não posso deixar de falar, de passar isso aqui, quando ele sugere até Romanos, capítulo 15, versículo 20, e até o comentarista fala, o evangelho e plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho. Romanos, ele nos fala bem assim, 15 e 20. E desta maneira me esforcei para anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado. E olha o que ele completa no versículo, para não edificar sobre fundamento alheio. Não sei como Paulo enxergaria hoje. Nós sempre crescemos, a Igreja do Senhor sempre cresceu em lugares, expandindo lugares onde o Evangelho não chega, onde a palavra do Senhor ainda não foi pregada. Você dentro de uma cidade, você ter várias, me desculpem que eu sei que vai ter gente que vai torcer o nariz um pouquinho, mas numa cidade onde o Evangelho já é pregado, e tem outros lugares que não foi ainda pregado e insistem em pregar aonde já está, é que Paulo está falando aqui, baseado em fundamentos alheios. Isso é uma coisa hiper complicada. A igreja não pode perder o foco de anunciar o evangelho de boas novas, levar a pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. A igreja precisa ter essa obrigação, precisa ter esse pensamento de se preocupar com essas pessoas, com esses lugares onde o evangelho ainda não chegou, né? Hoje o que nós mais vemos são ruas abarrotadas de igreja. Chegam a ter 15, 20 igrejas na mesma rua. E tem lugar que não tem uma sequer. Não tem um ponto de pregação sequer. E a igreja precisa parar para pensar e perceber isso. E isso o apóstolo Paulo já estava falando exatamente aqui, ó. Onde Cristo não tinha sido nomeado, ou seja, onde Cristo não tinha sido anunciado. E ainda para quê? Ele completa, para não edificar sobre fundamento alheio. Isso é um ponto que Paulo ele prezava. E a igreja hoje precisa continuar prezando por isso, precisa continuar zelando por isso. Senão nós hoje, pastor, depois eu comento direitinho, mas nós estamos tendo em muitos pontos da nossa, principalmente cidade, vamos colocar assim, cidade, um inchamento, não um crescimento. Você pode ver um aglomerado de coisas, de pessoas, um aglomerado de pessoas que mudam de igreja. Sai da A, vai para B, vai para C, vem para D, volta para A. E, na verdade, essas pessoas já têm o evangelho, elas precisam ter a consciência de que a igreja ela está ali para poder ser seguida, né? Seguir o evangelho do Senhor Jesus Cristo no corpo de Cristo na igreja. Não para ficar
pulando de um lado para o outro, de forma nenhuma. E você pode reparar e analisar comigo isso. Quanto mais igreja, mais opção. Mais o povo migra e mais difícil é pastorear. Eu não sei como que o apóstolo Paulo encararia essa situação hoje, né, pastor? Ele estaria muito triste com esta situação, porque, na verdade, o que se vê por aí afora é uma exploração comercial do evangelho. Exatamente. O que se vê hoje por aí afora é alguém querendo faturar financeiramente em cima de crentes simples, de verdadeiros incautos. Ou seja, pescando em aquário alheio. Essa que é a verdade. Estão abrindo negócios, né? Pescando onde já o peixe foi pescado. Já foi. Quando, na verdade, teriam que ir a alto mar, buscar os peixes lá fora, não é? Então, essa era a missão apostólica. O verdadeiro apóstolo é aquele que chega no lugar onde nada tem, e ali tudo começa. E os demais sigam em frente, vá a outros lugares levar a palavra de Deus. Agora, o que se vê nas cidades é um tirando crente do outro. É uma igreja buscando crentes em outras igrejas. E aí o reino de Deus não está sendo difundido. E Deus não está alegre com essa situação. E Paulo, muito triste estaria se hoje vivesse e contemplasse essa situação. E muitas almas, então, em outros rincões, deixando de ouvir a palavra de Deus, porque lá ninguém vai, porque não tem recurso financeiro. E alguém está atrás de dinheiro e não em busca das almas. Essa que é a verdade. Uma triste verdade hoje nós estamos vivendo, mas a verdade do evangelho é isso. É exatamente essa, é levar Jesus Cristo a quem nunca ouviu falar. Não sei como não fizeram o shopping das igrejas ainda, para ter só a igreja naquele lugar, um condomínio de igrejas, né? É triste. Mas vamos orando e firmados no Senhor Jesus. Segundo subtópico, né, da nossa lição, que é do primeiro tópico, uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, em Efésios 3:1. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com Cristo e exclusivamente com Cristo, queridos irmãos. Essa é a grande diferença. Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. A ordem imperativa de nosso mestre continua em pleno ar. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. E ele, Jesus, disse mais: ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo quanto vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, versículo 19. E esta ordem o apóstolo Paulo a cumpriu à risca. E ele se sentia responsável em divulgar esta palavra. Não somente ele, como os demais apóstolos e também seus companheiros. E deve ser esta também a nossa atitude e decisão. Saber que isto nos foi imposto. É uma obrigação que temos. É uma dívida que temos. A dívida de pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pregar este evangelho que se vê por aí, onde muita gente quer se locupletar com a pregação do evangelho, enriquecer,
enriquecer, adquirir para si bens materiais. É o contrário disto tudo, pois a igreja do primeiro século, os obreiros do primeiro século, nos quais estavam inclusos os apóstolos, eles expunham suas vidas diariamente. Muitos deles foram surrados, torturados até a morte, e eles apanhavam e se alegravam, porque eram dignos de sofrerem por causa do evangelho. O próprio Jesus disse a Ananias que Paulo seria para ele um vaso escolhido desde o ventre da sua mãe. E ele, Paulo, então, iria sentir na própria pele o quanto ele sofreria por causa do evangelho. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E este Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 12, ele disse, todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Por aí, amados, entendemos que pregar o evangelho é enfrentar o reino das trevas, o poder das trevas, para resgatar almas preciosas para o reino da luz, para o reino do amor de Deus. Você está pronto a sofrer? Paulo estava, sofreu e morreu. Os apóstolos estavam, sofreram e morreram, mas hoje em dia, quem quer sofrer pelo evangelho? Saiba, evangelho não é vitrine. Evangelho não é alguém ficar famoso por causa dele. Evangelho é um compromisso que temos de Deus para anunciar ao pecador a salvação em Cristo. O evangelho é uma obrigação que temos e temos que fazer com muito amor, entregando até mesmo a própria vida, se for o caso. Pensem nisto. Terceiro subtópico nos fala a plantação de igrejas, uma parceria. Olha que linda parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igreja como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. O apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 6. E nós somos os seus cooperadores, e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. O que eu acho muito interessante aqui, nesta parceria, é a parceria de Deus com seus servos e vice-versa, e a parceria entre os próprios servos. Note bem, Paulo plantava, como ele disse, e Apolo regava. Aqui tem uma parceria humana. Paulo, quando foi na sua primeira viagem missionária, saiu com Barnabé. Já na segunda viagem missionária, ele foi com Silas, com Timóteo, com Lucas. Então veja que há aqui uma parceria humana. Ninguém faz nada sozinho. O próprio Jesus, quando mandou aquela comissão de 70, ele mandou de 2 a 2. Agora, a maior de todas as parcerias é a de Deus com seus obreiros, que não nos deixa sós na proclamação do Evangelho. Nós encontramos ali em Marcos capítulo 16, a partir do 15 até o versículo 20, quando Jesus, ele mesmo disse a partir do versículo 17 em diante, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles saíram a pregar o evangelho, mas está escrito, e cooperando com eles o Senhor.
Então o Senhor, ele se torna o parceiro maior, o cooperador maior, confirmando as palavras, operando com sinais, prodígios e maravilhas, usando os apóstolos, usando os pastores, usando os crentes em geral, que se dispõem a pregar o evangelho. Nesta parceria, Deus se faz presente e é uma parceria que dá certo. Você nunca estará sozinho. Ele próprio disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28 e o versículo de número 20. Que Deus continue sempre a abençoar esta parceria e que o evangelho continue sendo sempre proclamado no mundo inteiro. Glória a Jesus. Encerramos o primeiro ponto da nossa lição, o primeiro tópico, que nós aqui falamos sobre Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Vamos para o segundo, e é importante, professor, que você mantenha o foco de sua revista, de sua lição, seguindo a aula do jeito que ela foi proposta, para que ela surta o efeito correto e satisfatório, né? Então, nós vamos estudar o segundo ponto agora, que é Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Nós temos 3 subtópicos aqui. Uma igreja missionária, a primeira viagem missionária e a segunda viagem missionária. E Antioquia foi o ponto de partida, né, desse crescimento. Então, nos fala o primeiro subtópico, a igreja missionária. Uma viagem em Antioquia era a igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, como Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios, juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. O que observo aqui é a importância de uma igreja estar devidamente arraigada, fundamentada na palavra de Deus, para servir de uma abençoada e poderosa base missionária. Veja que a igreja de Antioquia, ela já tinha recebido os benefícios da igreja de Jerusalém, porque tudo começou em Jerusalém, lá no cenáculo, no dia de Pentecostes. E foi de Jerusalém que o evangelho chegou até a esta cidade. E aqui na Antioquia, da Síria, porque tinha outras cidades com este nome, viu, irmãos, irmãs e amigos? Porque era uma cidade que era fundada em nome de um antigo imperador chamado Antíoco. Então tinha várias cidades com este nome, mas esta aqui era a Antioquia da Síria. E esta cidade, ela foi berço de uma grande igreja. Igreja esta realmente que orava muito, buscava muito, e aonde a palavra de Deus era muito, muito bem ensinada, ministrada, porque ali tinha doutores que ministravam a palavra, mestres que tinha de Deus a revelação para ensinar o povo, não somente como se comportar, se conduzir como verdadeiro cristão, como também se comportar como mensageiros de Deus. A própria palavra fazia com que o fogo da evangelização ardesse nos corações. E ali tinha profetas que tinham de Deus as palavras de revelação, prevendo ao povo o que haveria de acontecer e de se suceder nos próximos dias, meses, anos e séculos. Então era uma igreja abençoada, que tinha a palavra de Deus como plataforma e modo vivente. Então não tinha outra coisa a acontecer a não ser coisas boas ali. E foi deste ambiente, bem cheio da palavra, bem cheio do Espírito Santo, foi no meio desta igreja tão abençoada
que homens poderosos, cheios de Deus, saíram para a missão. Foi de Antioquia que muitos missionários saíram para muitas partes, e o principal deles, o nosso querido Paulo. E aí, pastor, eu quero chamar a atenção de novo aqui para um outro ponto muito importante, né, que nos faz lembrar, que é o trabalho missionário, ou seja, a pessoa que é missionária. Gente, não vamos banalizar essa função missionária como está se fazendo hoje. Parece que a pessoa, assim, a impressão de que dá para a gente, a pessoa não tem função ministerial, é chamada de missionário. Chegou na nossa igreja, está aí fulano de tal, missionário fulano de tal. Meu irmão, missionário é quem está na missão, quem recebe esse chamado, né? É um chamado de Deus, não pode ser banalizado, né? Chamar as irmãs porque a irmã, né, não é nenhuma obreira na igreja, não tem, aí é missionária fulano de tal, sendo que ela não é, sendo que ele não é. Missionário é enviado para a missão, tem propósito, tem fundamento, tem uma igreja de origem. As coisas têm que ser certas, não podem ser banalizadas, né? Não pode ser desse jeito. A pessoa é como se estivesse almejando um cargo, uma coisa, uma posição. Se a pessoa soubesse de fato o que é missionário, ela pensaria 10 vezes antes de falar que é missionário, porque não é fácil. Mas Deus há de ter misericórdia e a gente não pode, de forma nenhuma, banalizar isso, não. Não pode diminuir uma função tão nobre, um chamado tão nobre de Deus, né, de forma nenhuma. Precisamos ter ordem e decência nas coisas, né? Verdade. É verdade. O segundo ponto, a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia, da Psídia, onde os judeus lhe fizeram oposição, e ao mesmo tempo os gentios alegraram-se e creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra, Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá crescimento à obra de Deus. Nesta primeira viagem missionária de Paulo, abrange os capítulos 13 até o capítulo 15, versículo 36 de Atos dos Apóstolos. Repetindo, dos capítulos 13 até o capítulo 15, versículo 36 de Atos dos Apóstolos. Essa viagem aconteceu mais ou menos entre os anos 46 a 48 depois de Cristo. Não foi, irmãos, uma viagem de 10 dias, nem de 15, nem de um mês. Vocês estão vendo como eram as viagens missionárias de então, principalmente de Paulo. Nesta primeira viagem, ele levou cerca de 2 anos, juntamente com Barnabé. Aqui, ele fez uma viagem somente por terra, viu? E conforme você acabou de ouvir na leitura aqui, ele enfrentou toda sorte de situações. Falsos judeus, perseguições, bloqueios, impedimentos. Não foi fácil. É o que o pastor Elvis acabou de dizer há pouco. Alguém está dirigindo um trabalhozinho aí qualquer, ou nem isto, já se auto-intitula missionário. O verdadeiro missionário é aquele que sai para uma missão específica, evangelização, que tanto pode ser de cunho local, estadual, nacional, transcultural, mundial. Isso está lá em Atos 1:8, quando Jesus disse: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo." Preste atenção agora. "E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra." E quando Jesus disse, irmão, ser-me-eis testemunhas,
Essa testemunha aqui tem um cunho mais forte, que naquela época tinha até uma conotação de martírio. A pessoa que era testemunha de Cristo, ela estava pronta para morrer, testemunhar até a morte, se fosse o caso. Começando por Jerusalém, onde muito sofrimento ali aconteceu na vida de Paulo e dos outros apóstolos que se expuseram e muitos deles morreram. Aliás, com exceção de João, todos os apóstolos tiveram mortes cruéis e se estenderam por toda a Judéia. Samaria já é uma missão transcultural. Por quê? Porque em Samaria habitava gente de todas as raças, tribos, nações. Isso já acontecia há 700 anos antes de Cristo. E ali o evangelho chegou em Samaria, mexendo com diversas culturas. E Samaria foi sacudida pelo poder de Deus através de um diácono da igreja de nome Filipe. E por fim Jesus disse, até os confins da terra. Vocês estão vendo o que é missão? É testificar de Cristo, é levar Cristo aos corações. Não é ficar andando daqui para ali, fazendo uma coisinha qualquer dentro da igreja e é chamado de missionário, missionária. Sendo assim, todos nós somos. Todos nós somos trabalhadores. Na casa de Deus sempre tem coisa a fazer. Mas quando a Bíblia fala desse tipo de missão, está falando de evangelização. E o evangelista, o missionário que sai para esse tipo de serviço, ele tem que ter a consciência que ele pode ir e talvez não volte. A sua vida está exposta, tudo pode acontecer, mas por amor a Cristo, tudo isto ele fará. Então, esta primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé houve uma duração de 2 anos. É isso aí, é entrega. Terceiro subtópico nos fala a segunda viagem missionária, né? Vamos tratar dela agora. Depois do Concílio de Jerusalém, Atos 15, Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Meus irmãos e amigos, se na primeira viagem de Paulo durou 2 anos, de 46 a 48, nesta segunda viagem missionária durou 3 anos, de 49 até 52. E esta viagem se estendeu não somente por mais 1 ano, como também em território. Veja que ele se estendeu desde o Oriente, isto é, na Ásia, até o Ocidente, na Europa. Paulo chegou até a Europa. Quando ele chega em Filipos, ali foi a primeira cidade europeia. E aí ele esteve em Atena, em Corinto e etc. Deu para imaginar o tamanho do ímpeto evangelístico missionário de Paulo, aonde ele chegou, qual era o seu afã, o seu ideal, e os seus companheiros com ele, juntos ali. E olha bem, sem visar lucro financeiro, sem dinheiro, eram pobres, apenas tendo algo para comer, para se alimentar. Não é como hoje alguém está aproveitando o evangelho para enriquecer. Esta não é a finalidade do evangelho. O evangelho é ganhar almas, é trazer vidas ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, por onde ele passava, ele anunciava a palavra. Paulo sofreu tanto que quando ele narra, você sente até vergonha de ser crente. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11.
Leia a partir de 11 para frente, até o final, onde chega determinado momento que ele está aqui falando dos falsos obreiros, dos falsos mestres, e o quanto que ele sofreu. Até apedrejado ele foi, surrado muitas vezes, muitos açoites, não é? Passou por naufrágios, muita fome, sede, sofrimento, perseguições de facínoras, de falsos judeus. E em momento algum, Paulo reclamou, porque ele sabia que isso fazia parte do seu ministério. Lendo ali Atos, né? Capítulo 16, na sua segunda viagem missionária, ele exatamente em Filipos, ele acabara de chegar ali na Europa. O que aconteceu lá? Ele foi pregar o evangelho e o que aconteceu? Ele foi surrado barbaramente, porque ele expulsou um espírito de adivinhação de uma certa senhorita que lucrava o seu patrão, adivinhando coisas. E ela, inclusive, adivinhou que Paulo e seus companheiros estavam anunciando o reino de Deus. Após alguns dias, Paulo muito se perturbou com aquilo e chegou para aquela moça e, em nome de Jesus, expulsou o espírito imundo que nela estava, acabou com o lucro dos patrões daquela moça e isso custou para Paulo uma terrível surra. E diz a Bíblia que ele e Silas, perto da meia-noite, com seus corpos cheios de vergões pelo sofrimento, pela surra que tomara, em vez de ele estar, quem sabe, né, reclamando, achando ruim, ele estava cantando, orando ao Senhor, ele e Silas. E o que aconteceu? Um grande terremoto sacudiu aquele cárcere. E através disso tudo, houve a conversão do carcereiro, de toda a sua família e dos que estavam naquela cadeia naquela noite. Ou seja, em quaisquer circunstâncias, na vida de Paulo, Deus transformava em evangelização e em ganhar vidas para Cristo. Que coisa linda! Que possamos fazer a mesma coisa. Isso aí. Queridos irmãos, nós aqui estudamos então o segundo ponto da nossa lição de hoje. Vimos no primeiro, né? Paulo, desbravador, uma gloriosa obrigação. Vimos no segundo ponto, Antioquia, que foi o ponto de partida para o crescimento, a primeira e a segunda viagem missionária do apóstolo. Agora nós vamos para a terceiro tópico, que é a característica de um plantador de igrejas, né? Então nós temos aqui, primeiro, ele deve ser motivado, né, pelo chamado. Segundo, experimentado no deserto da vida. E o terceiro, a igreja segundo as Escrituras. Então vamos ao primeiro subtópico. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar bem consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Temos que ter a consciência da nossa chamada. Muitos por aí afora não sabem nem o que estão fazendo ou o que pretendem fazer. Na verdade, meus irmãos, amigos, queridos professores, alunos também, o que acontece é que muitos são apelidados, viu? De diáconos, de presbíteros, de evangelistas, de pastores, são apelidados, porque eles não têm consciência de sua chamada. Eles não sabem para o que foram chamados. Tanto é que ficam num verdadeiro amontoado dentro das igrejas e não desempenham a sua verdadeira função. O que mais se vê por aí afora? Púlpitos lotados de evangelistas. Onde é que os evangelistas devem estar? Nas ruas, nos hospitais, nas cadeias, nas conduções, levando a palavra e não montuando púlpito.
O que se vê por aí afora? Obreiros, um dando cabeçada no outro, dentro das igrejas e nos púlpitos, porque não sabem o que fazer, não têm o que fazer. E no meio disto tudo vem consagrações políticas, ordenações políticas. E com isto é muita gente, ordenados, consagrados e de braços cruzados. Não fazem nada. Não sabem para que foram chamados, se é que foram chamados. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, versículo 15 da sua segunda epístola, ele disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem com a palavra da verdade. Prestaram atenção? Temos que nos apresentar a Deus aprovados. Não é para ser aprovados. Temos que já estar aprovados. Temos que ser exemplos dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4, 12. E aquele que é chamado para servir na obra, ele não pode se embaraçar com as coisas desta vida. Ele tem que trabalhar para agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2, versículos de 3 a 5. E o que mais se vê aí, obreiros envolvidos com políticas. Aonde vai parar tudo isto? O evangelho não é misturado com política. O evangelho é puro, é genuíno, é para tirar vidas das trevas e levá-las para a maravilhosa luz de Cristo. Você tem convicção de tua chamada? Se você tem, glória a Deus. Mas se não tem, o que é que você está fazendo? Coloque-se no seu lugar, vá servir a Deus, porque no céu não iremos entrar como evangelistas, como pastores, ou coisas do tipo e gênero. No céu iremos entrar como pessoas lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Se você tem chamada, desempenhe a sua função. Se não tem chamada, como membro da igreja, do corpo de Cristo, vá servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. E por outro lado, né, pastor, a gente também dá uma palavra para os obreiros, porque por muitas vezes e pela vasta estrada, pela longa estrada que a gente percorre, há, o desfalecimento, as forças diminuem, os problemas vêm, as coisas tentam sufocar, e em muitas situações a gente se depara com dificuldades enormes. É verdade. E nós temos que lembrar que a nossa maior motivação é o nosso chamado. É exatamente isso que o comentarista colocou aqui, né? Chamado pelo quê? Aliás, motivado pelo quê? Pelo chamado. A nossa motivação foi que Jesus Cristo nos chamou para essa nobre tarefa, para essa nobre missão, né? E é a missão mais importante que existe nesse mundo inteiro. Não há coisa mais importante nesse mundo do que levar a palavra do Senhor, do que pregar esse evangelho e do que apacentar o rebanho de Cristo. Porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem sustentado, né? E a chamada é um motivo assim tão motivador, olha, parece até uma consonância, né? Que me lembra agora de Jeremias. Jeremias chegou a um ponto de tanto sofrimento que ele desanimou e pensou largar tudo. E quando ele pensou em largar tudo, ele disse assim: mais um fogo me queimou os ossos. Era o fogo da chamada que ele tinha. Isso lhe estimulou a continuar no exercício do seu ministério. Glória a Jesus. Meu querido obreiro, não desanima não. Sua motivação é o chamado de Deus para a sua vida. Glória a Jesus. Experimentado no deserto da vida, é o segundo subtópico. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para
topar contra os grandes desafios na missão de pregar o evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Quem tem chamada de Deus, indubitavelmente terá que passar pelo deserto. Lembremos-nos de Moisés. Ele ficou 40 anos iniciais vivendo em um palácio, tendo tudo do bom e do melhor. Mas para ele ser chamado para ser profeta e líder de Israel, ele teve que ir para o deserto. Deus o levou para o deserto, onde lá ele passou 40 anos, aprendendo tudo do deserto. Paulo ficou vários e vários anos no deserto da Arábia. João Batista exerceu seu ministério a começar no deserto. Jesus foi levado para o deserto e ali ficou em jejum 40 dias, 40 noites, onde foi tentado pelo diabo e o venceu. Sim, Jesus venceu o diabo. O deserto, irmãos, que escola temos nesse deserto? É porque no deserto você não tem nenhum conforto, nenhum recurso. O deserto não te oferece nada. Ali não tem pão, ali não tem água, ali não tem indústria. Você depende de tudo. Elias, quando passou seus momentos de deserto, ele foi sustentado por corvos. Deus providenciou os meios. E é isso que Deus quer. É que no deserto você entenda que de Deus tudo você depende. Você precisa dele por tudo e para tudo. E quando o obreiro chega a esse nível de consciência, é porque ele ficou pronto no deserto. Saiba que eu e você não temos recurso para nada na obra de Deus. Tudo vem do céu. E é por isso que Paulo disse, o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. 1 Coríntios 11, 23. Veja que Paulo, ele precisou se despir de toda a sua condição intelectual. Ele se esvaziou disto tudo e foi para o deserto, onde de Deus ele recebeu a revelação divina para pregar o evangelho. E por conta desta revelação, tornou-se o doutor dos gentios. Quem tem chamada de Deus, o deserto é o ponto de partida e é no deserto que ele se escolariza, que ele aprende e ao voltar para a cidade, já volta cheio da plenitude de Deus e do seu Espírito. E o último subtópico, assim a gente encerra a nossa lição, é a igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras, vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com a autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Como observamos aqui, para que haja um excelente trabalho missionário, precisamos de uma igreja local, estruturada na Escritura e na Palavra. Aí voltamos exatamente ao primeiro subponto do segundo ponto, a igreja de Antioquia. Vocês se lembram? Quando eu disse que na igreja de Antioquia
tinha profetas e doutores. Era uma igreja cheia da palavra de Deus, quer através das mensagens reveladoras, proféticas, como através da palavra ensinada, discipuladora. É nessa igreja que os obreiros se formam, se preparam. É nessa igreja que os obreiros se alimentam, se edificam, são exortados, estimulados a fazer o trabalho de Deus. É nesta igreja que os obreiros são consolados de suas lutas, de suas aflições, para que, preparados, prossigam no seu dia a dia, na sua jornada. Então, a igreja é a base fundamental da obra missionária. E, para isto, a igreja precisa estar bem estruturada, tendo em seu bojo o que há de melhor, a palavra de Deus, os bons ensinamentos através dos bons mestres. Que Deus nos abençoe. E chegamos à conclusão, então, da nossa lição de hoje, que nos fala assim: vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Aleluia. O que nós podemos pedir, então? Vivifica, Senhor, a tua igreja. O que nós precisamos é dessa presença do Espírito Santo de Deus em nós. E não nos esquecermos do propósito da igreja, que é levar essa palavra a pessoas, a lugares que ainda não ouviram, e que isso esteja plantado no coração da igreja. Louvemos ao Senhor com o número 530 da nossa harpa cristã, em nome de Jesus.
Pai Celestial, te rendemos graças, meu Senhor, por esta aula. Ó Deus, que a tua palavra continue surtindo efeito em cada vida e em cada coração. Que muitas almas sejam alcançadas por ti, por homens e mulheres por ti chamados, para levar a tua palavra a muitos corações, muitas vidas ao pé da cruz e aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivifica, ó Deus, a tua obra, vivifica, Senhor, a tua igreja. Cura os enfermos, soluciones os problemas, é o que te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Querido professor, que você tenha uma aula maravilhosa nesse domingo, cheia da presença do Senhor. Como nós falamos agora aqui, nós nos preparamos e agora, dobre seu joelho e ore ao Senhor, para Deus te fazer lembrar, o Espírito Santo te lembrar de tudo, e a sua aula será maravilhosa, eu tenho certeza disso. E te aguardamos aqui na sexta-feira que vem, às 20 horas, em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a volta de Jesus. Amém.